Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivi do Biscuitando com Vivi e hoje eu trouxe para vocês um tutorial de uma sereia baby. Espero que vocês gostem e bora biscuitar? Então bora! Para a cabeça eu vou utilizar uma bolinha de isopor de 30 ml. Eu já passei cola nessa bolinha e deixei secando para facilitar depois encapar a massa. Eu vou utilizar também 8 gramas de massa cor pele clara. Vou centralizar ali a bolinha de isopor na massa, ó, e vou afundar ela até chegar na base. Depois, com a palma da mão, eu puxo essa massa para baixo, em todos os lados, e com o dedo eu fecho a massa para impedir a entrada de ar. Com esse movimento eu vou fazer tipo uma coxinha com a massa. Vou retirar o excesso e com a palma da mão eu vou empurrar essa massa para cima, para formar as bochechinhas da cabeça. Com o dedo eu vou fazer a marcação ali dos olhos, para separar os olhos e a bochechinha. Sempre alisando com a palma da mão, para tirar qualquer imperfeição. E depois com o dedo eu aliso ali um pouco a testinha, para retirar as minhas digitais que ficaram. No caso aí eu uso os dedos porque a peça é pequena. O certo é usar sempre com a palma da mão. E aí eu vou fazer duas bolinhas pequenas, não pesei porque são bem pequenininhas mesmo, para fazer as orelhinhas. Tá? Coloco uma de cada lado, ali na direção dos olhos. E com um boleador ou qualquer outra ferramenta, vocês fazem ali a marquinha do ouvido. Com um caninho ou um canudinho, eu vou fazer a marquinha da boca. Pode ser um marcador de boca também. Eu faço ela bem rente ali de onde começam os olhos. Tá? E tá pronto nossa cabecinha. Para o tronco, eu vou utilizar 5 gramas de pele clara. Vou fazer um rolinho e vou achatar. Com um rolinho ou outra ferramenta semelhante, eu vou marcar ali o pescoço. Tá? Eu faço uma marcação de cada lado dos ombrinhos, tá? E marco o pescoço com o rolinho. Depois, com o dedo, eu aliso para tirar qualquer marquinha que o rolinho tenha deixado. Eu vou ajeitando ali com o dedo e com o rolinho, e depois eu vou deixar esse tronquinho secando enquanto eu faço as outras etapas. Com a tinta acrílica nas cores azul e preto, eu vou pintar o rostinho. Eu ponho um pouco de água ali para diluir a tinta preta. Deixo ela um pouquinho ralinha para fazer os olhinhos que vão estar, nesse caso, fechados. Com o pincel, eu dou pinceladas ali para formar o risquinho do olhinho fechado. Sempre com cuidado e dando várias pinceladas. Eu pincelo várias vezes ali no mesmo lugar, fica bem bonitinho. Vou deixar aqui esse lado mais grosso para igualar os dois olhinhos. E tá pronto os olhinhos. Agora eu vou misturar a tinta azul com tinta preta e vou fazer um azul num tom mais escuro, que vai ser a sobrancelha. E vou fazer 2 risquinhos, um de cada lado, com cuidado para ficar simétrico, né? Vou utilizar 35 gramas de massa verde água para calda. Vou fazer um rolinho, de forma que um dos lados fique mais fino que o outro. Tá? Esse rolinho vai ter 13 centímetros de comprimento. Na parte mais grossa do rolinho, eu vou afundar ali, fazer uma marcaçãozinha onde vai encaixar o tronco, tá? Vou pegar um pouco de cola para ajudar ali a fixar o tronco na cauda. Quanto mais sequinho e firme tiver o tronco, mais fácil de fazer essa parte. Aí eu vou fechar ali os lados, ó, ao redor do tronco. Vou dar um acabamento agora nessa parte. Vou umedecer o algodão, vou molhar ali a base. E com o pincel modelador ou rolinho ou outra ferramenta semelhante, vou puxar ali a massa para cima. Além de deixar o tronco e a cauda unidos, também dá esse aspecto de que tronco e cauda são um só. Aqui onde fica a cintura, eu vou empurrar com a ajuda do dedo e da palma da mão,
para fazer ela se curvar totalmente. E vou puxar depois a cauda para baixo, dando esse movimento em forma de S, de tronco e cauda. Tá? Eu ali ajeito o tronquinho, coloco ele um pouquinho pro lado, tá? Como se ela estivesse deitadinha mesmo. Agora eu pego um canudinho e vou cortar ali a pontinha com a tesoura, tá? De forma que ele fique só pela metade, tá? Vai formar tipo uma meia lua com ele. E com ele eu vou fazer algumas marquinhas, tá? Para formar as escaminhas. Não precisa ser na cauda toda, só em alguns lugares, como se fosse algumas escaminhas soltas mesmo. A próxima etapa seria a colagem de cabeça, mas eu tive um problema com o vídeo e ele deu erro, eu não consegui usar ele. Mas não tem problema, porque é só a colagem mesmo. É só passar cola, colar a cabecinha ali no pescoço, fazer uma emenda se vocês quiserem. Tá? Aqui então eu ia, no caso, passar a cola e não sei o que aconteceu, desculpa gente. Nessa parte eu mostro eu colando a cabeça, fazendo a emenda, tudo, mas o vídeo ele deu um erro e eu não consegui usar ele na hora da edição. Mas basicamente é isso, eu passo a colinha, colo a cabeça e espero secar um pouco. Para os braços eu vou utilizar 1 grama para cada braço. Vou fazer um rolinho com os dois e vou fazer a marcaçãozinha ali dos pulsos com o dedo mesmo, tá? Marco ali onde vão ser os pulsos e já puxo a mãozinha, tá? Com o dedo, abrindo tipo uma colherzinha com a parte mais gordinha que eu deixei. Tá? Com cuidado e alisando para tirar as marquinhas da digital. Com a tesourinha eu vou fazer a separação do dedão. Eu corto primeiro um lado do dedão e depois eu tiro em L para formar uma mãozinha sem dedo, tá? É uma mãozinha só com o dedão. Com a faquinha eu faço ali o acabamento e também já a marcação dos dedinhos nas duas mãozinhas. Vocês podem tanto deixar essa mãozinha assim, desse jeito, com o dedinho fechado, essa mãozinha ou vocês podem fazer só a marcação assim com a faquinha também dá certo. No caso aqui eu tirei com a tesoura, tá? O excesso entre os dedos, para os dedos ficarem mais fininhos e menorzinhos também. Isso aqui fica a critério de vocês. Com a faquinha depois eu ajeito ali entre eles e dou o acabamento. Tá? Sempre com cuidado para não amassar os dedinhos e nem cortar demais, tá? Então eu vou seguindo a linha da marcação que eu fiz com a faquinha para cortar com a tesoura. Tá? Com o dedo também tiro ali as pontinhas que formou, ó. E dou o acabamento com a faquinha. Tá pronto os 2 bracinhos. Faço ali também uma marcaçãozinha entre o cotovelo, tá? Para separar braço e antebraço. E já vamos colocar eles aqui na sereinha. Tá? Eu dobro aqui primeiro a mão esquerda, caso que vai ficar na parte de baixo. Vou passar um pouquinho de cola para ajudar a colar. E aqui vocês dão o movimento que vocês quiserem. No caso aqui eu coloquei ela sobre a cauda e depois a cabecinha repousada ali um pouco sobre a mãozinha. Com a mão direita eu vou fazer o mesmo movimento, tá? Fechando os braços e vou colar também dando o movimento que vocês quiserem, tá? Eu aqui no caso usei ela fechadinha aqui pra dentro, cobrindo o peitinho, tá? Como se estivesse se protegendo. Numa pose bebê mesmo, tá? Porque ela é baby sereia.
Para o detalhe da cauda, eu vou utilizar 2 bolas na cor verde água de 4 e 2 gramas e 2 bolas na cor natural de 4 e 2 gramas também. Vou separar as bolas maiores e vou pegar as bolinhas menores de 2 gramas e vou misturar, formando um tom entre o natural e o tom verde água. Fazendo assim, então, 3 bolinhas, tá? Do mesmo peso e tamanho. E vou unir essas 3 bolinhas, sendo o tom escuro, o tom intermediário no meio e a natural por último. Tá? Vou achatar elas e com um rolinho de abrir massa ou outra ferramenta, eu vou abrir essa massa na mesma direção e com cuidado, tá? Para não grudar na mesa ou no rolinho. Depois eu vou dobrar essa massa que eu abri, tá? De forma que as cores estejam sempre nas mesmas direções. E vou abrir novamente com o rolinho, com cuidado para não grudar. Dobro mais uma vez. E eu vou fazer esse movimento até eu ver que as cores estão bem mescladas, tá? Nesse caso aí, 3 vezes que eu fiz já foi o suficiente. Então eu abro bem agora a massa e vou cortar essa massa em 3 círculos com um cortador redondo de 5 centímetros, tá? Vou cortar então 3 círculos. Eu corto de forma que os 3 tons fiquem dentro do círculo. O escuro, o intermediário e o natural. E aí, com esses 3 círculos, eu vou fazer as caudas que ficam na ponta. Eu vou franzir ali do lado mais escuro, tá? Eu franzo a parte mais escura, retiro o excesso e rasgo a parte natural com cuidado ali com a pontinha do dedo, ó. Eu dou essas rasgadinhas para deixar a cauda um pouco mais natural. Então, repito o processo na outra, franzindo na parte mais escura e depois rasgando ali a parte natural. Tá? Isso deixa o final da cauda com mais cara de peixe, com mais cara de sereia mesmo. Faço a mesma coisa. E tá pronta as 3 caudas. Que vou colar ali na ponta da cauda dela. Tá? Coloco uma de cada lado primeiro e depois uma no centro. Eu nem estou utilizando cola porque as massas estão bem úmidas, então não precisou. Eu umedeço ali a parte que une as 2 caudas com algodão e depois com o pincel modelador eu dou um acabamento. Fica bem legal juntando ali as 2 partes, porque não dá para saber onde a cauda termina, onde ela começa, e isso deixa a peça bastante bonitinha, bastante legal. Pronto, agora tá pronta essa parte, a gente vai para os cabelinhos. Para os cabelos, eu vou utilizar ali 10 gramas para fazer primeiro o couro cabeludo dela, né? Vou abrir com um rolinho e vou cortar com uma carretilha, só para me orientar ali na onde eu vou colar. Tá? Coloco bem dando um espaço ali para franja, não colocando muito para frente o cabelo, e retiro o excesso com uma tesoura mesmo. Depois eu dou o acabamento ali com um rolinho ou com um pincel. Tá? Reparem que eu deixei bastante espaço ali na testa para franja, para o cabelo não ficar tão perto da sobrancelha. Dei o acabamento aqui, eu vou finalizar aqui a costeleta dela e a união do cabelo na testa, tá? Para ajudar a aderir o couro cabeludo e também dar um acabamento, ficar mais bonitinho. Vou fazer uma bolinha e depois um rolinho, deixando uma pontinha bem fininha. Achato com a mão e com uma esteca de gravata ou outra ferramenta semelhante, eu vou fazer os fiozinhos dela ali.
E vou colar mecha por mecha ali ao redor da cabeça dela, dando um movimento pro cabelo. Eu coloco o cabelo pra cima porque é uma sereia, ela tá na água, então o cabelo ele não é penteadinho. Eu queria dar esse movimento assim, mais natural pro cabelo dela. E eu sei disso porque existe sereia aqui no ateliê. Verdade. Então eu vou fazer várias bolinhas, vou fazer os rolinhos e depois marcar eles com a esteca. E vou colar então um a um, seguindo ali a linha do couro cabeludo, com cuidado para não ficar muito sobre a testa e dando esse movimento aí nos fios. Tá, eu vou colando ali, ó, na base, seguindo a linha do couro cabeludo sem vir muito pra testa, tá? Pra deixar uma testinha ali um pouco maior. E vou seguindo, colando um a um ao redor da cabeça dela, tá? Sempre com cuidado ali separando os fios para deixar um movimento legal. Passo ali um algodãozinho úmido e depois com o pincel eu dou o acabamento dos fios ali, ó, finalizando, tá? Com cuidado para não puxar muito e fechando ali as partes que precisam grudar na cabeça. Finalizo aqui com a estequinha, fazendo algumas marquinhas da onde eu alisei e continuo a colagem agora do lado de trás. Vou fazer 3 fiozinhos aqui para colar e deixar o cabelo com mais movimento. Vocês podem fazer mais ou nem fazer se quiserem. Isso é só para deixar o cabelinho mais bonitinho mesmo. Eu dou o acabamento aqui com o pincel na base do fio e tá pronta. Agora eu posso, com um pozinho iluminador, dar um pouco mais de brilho para essa cauda. Então eu com o pincel passo o pozinho iluminador por toda a cauda enquanto a peça ainda está um pouco úmida, tá? Para ela aderir com mais facilidade. E vou passando ele aqui por toda a extensão da cauda para dar esse brilho que faz toda a diferença. Se vocês quiserem deixar sem o pozinho iluminador, também fica bonitinho. O pozinho é só um charme a mais mesmo. Mas fica a gosto de vocês. Vou usar o mesmo pozinho aqui pro cabelo também, para dar uma iluminada no cabelo. E deixar esse aspecto mais sereia, mais uma coisa mais mitológica, assim. Fica bem legal. Terminado de passar tudo, ela já está finalizada e vocês podem deixá-la assim ou colar numa base. Nesse caso aqui eu vou colar ela numa base que eu fiz, que eu vou ensinar num próximo vídeo. Olha como ela fica bonitinha em cima da base. Então é isso, pessoal. Está pronta a nossa sereinha baby. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí um curtir no vídeo, isso ajuda bastante no canal. Compartilha também com os amigos, nos grupos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu estou voltando agora com o canal e vou trazer muita coisa bacana para vocês. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo
o link das minhas redes sociais para quem quiser me seguir. Eu tô sempre postando as fotos das minhas encomendas, informações sobre aulas e cursos. Quem quiser bater um papo também será sempre bem-vindo. Até a próxima então, pessoal. Beijo, beijo e fui!